Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Vamos começar uma série nova, vamos estudar o Evangelho de Marcos. Eu gosto de pregar por um período do Velho Testamento e depois pregar um período do Novo Testamento. Vou fazendo assim. Pregamos no começo do ano muito sobre Paulo, falando sobre a questão do pecado e tudo mais. Depois fomos para Davi e agora voltamos para o Novo Testamento. Marcos capítulo 1, nós vamos ler o versículo de 9 a 11. Tema da série, uma grande mudança. Você crê que quando Jesus chegou, Ele instaurou uma grande mudança, querido? Mudança social, religiosa, moral, não foi? Reformou tudo. Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia e diga comigo: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais. Amém. Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, versículo 9 a 11. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a Tua palavra ao nosso coração, Senhor. Que ela seja o alimento, que ela seja, Senhor, tudo o que precisamos para restaurar, para causar essa grande mudança dentro de nós também. Nós queremos viver, Senhor, tudo que o Senhor conquistou na cruz por nós, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos, ele é diferente dos outros evangelhos. Eu vou só dar essa pequena introdução histórica. 5 minutos de professor. Ele é diferente. Você vê que ele fala sobre spots, né? Ele fala sobre pequenos trechos. Ele não é tão abrangente como os outros evangelhos que falam da tentação de Jesus, dos detalhes, do batismo. Por exemplo, a gente sabe por Mateus que João não quis batizar Jesus. Ele falou, não vou fazer isso. E aí Jesus falou, é importante. Marcos não trata dessa forma. Marcos, ele vai direto ao assunto. Ele vai naquilo que é importante. Por isso que o Evangelho de Marcos é interessante de ser lido, porque embora ele deixe os detalhes de fora, ele nos mostra Jesus como o servo que veio para sofrer por nós. O servo sofredor. Esse é Jesus no Evangelho de Marcos. Toda vez que você lê o Evangelho de Marcos, você vai perceber que Marcos está mostrando esse servo, esse Filho de Deus que veio para morrer nos nossos pecados. Isso me fez lembrar de uma aula que nós tivemos aqui no seminário recentemente. Uma aula que teve uma discussão. Eu dou uma matéria aqui no seminário da Aquiles, que é sobre movimentos religiosos. E a gente estava falando sobre alguns movimentos religiosos, como o budismo, e outros, Hare Krishna, e outros movimentos, islamismo. E foi interessante porque no meio dessa discussão na aula, eu percebi que os alunos começaram a debater e mostrar para mim que a visão que muitas pessoas têm acerca de Jesus é uma visão muito parecida, como se Jesus fosse um outro tipo de Buda, um outro tipo de iluminado. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Uma pessoa iluminada, ela vem, traz um grupo de regras e ela apresenta essas regras para a humanidade e ela diz, se você viver de acordo com esses grupo de regras, com esse grupo de normas que eu estou estabelecendo, você vai ser iluminado também e você vai chegar a um estado de mudança espiritual e essa mudança vai ser plena. Basta você seguir esses 10 passos, basta você seguir essas regras, essas leis. E muitos cristãos têm essa visão sobre Jesus. Jesus era um bom homem, ele veio,
ele era filho de Deus, mas eu não consigo entender, muita gente fala isso para mim, eu não consigo entender como isso é na prática. E se eu seguir as regras de Jesus, se eu seguir os princípios dele, eu também vou ser uma boa pessoa, como ele foi. Nós não podíamos estar mais errado do que isso. Quando a gente fala isso de Jesus, a gente está colocando Jesus na mesma categoria dessas pessoas que se chamavam iluminadas, que tinham um conjunto de regras. Jesus não veio para nos dar um conjunto de regras, embora nós somos discípulos e queremos aprender com Ele a sua verdade, Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é o verbo. Ele veio para nos dar a vida, Ele veio morrer no nosso lugar. Você precisa entender que não é o conjunto de regras que a gente segue, mas Ele veio pagar um preço que a gente não podia pagar, um preço que a gente não podia resolver. Se pudéssemos ser salvos através de um conjunto de regras, e pudéssemos ser salvos porque seguíssemos alguns preceitos, só os 10 mandamentos já nos bastavam. Mas não é possível ser salvo, não é possível viver uma grande mudança sem que um preço fosse pago. Então Jesus não é apenas um iluminado, Ele é o Cordeiro de Deus que veio pagar pelos nossos pecados. E à medida que aqueles alunos começaram a falar de Jesus, sobre esse conjunto de regras, eu sei que eu sou um professor ali, eu tenho que dar aula, meu sangue começou a ferver, e eu comecei a ficar irritado. Eu disse: não! Jesus não é um Buda, Jesus não é Maomé, Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e por meio do seu sacrifício na cruz, os meus pecados foram pagos. E aí, antes que você me corrija, eu não estou dizendo que Jesus não deixou preceitos abençoadores, eu não estou dizendo que Jesus não deixou mandamentos abençoadores, eu estou dizendo que a nossa concepção a respeito de Jesus é porque Ele fez por nós aquilo que ninguém poderia fazer, morrendo pelos nossos pecados, e a ira de Deus, a justiça de Deus foi derramada, Ele bebeu o cálice da ira de Deus, para que nós não precisássemos pagar os nossos pecados. Então, se você acha que pode seguir a Jesus, seguindo um grupo de regras, um grupo de preceitos, e que você vai virar uma boa pessoa, você não poderia estar mais enganado. Você precisa de um Salvador, você precisa de um Senhor, você precisa de alguém que entenda que Ele morreu naquela cruz por você, e Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores da sua vida. Essa é a ideia que o Marcos vai ensinar para nós. Ele é o servo que veio pagar o preço, Ele é o servo sofredor. E logo no primeiro momento a gente vê que a Trindade está reunida para isso. Eu achei isso muito lindo, eu fiquei espantado com isso, porque eu já lhes preguei tantas vezes sobre o batismo de Jesus, mas eu nunca parei para pensar que Jesus não é essa pessoa, como as pessoas querem dizer, apenas esse homem iluminado, esse bom homem, esse homem com bons preceitos. Eu vi outro dia uma pessoa dizendo para mim aqui na igreja: eu gosto de Jesus porque Ele ensinou muitas coisas legais. Jesus não só nos ensinou coisas legais, a Trindade estava reunida ali. A Trindade estava no propósito de salvar as nossas vidas. E é isso que João vai descrever para nós. Lembra que eu falei que João fala sobre com spots, acende luzes em pequenos momentos. Ele vai acender uma luz aqui e vai dizer assim: bom, quando Jesus se batizou, isso não foi uma boa ideia da cabeça dele, isso não foi a vontade da carne, a vontade do homem. Ele não fez isso apenas para chamar a atenção. Estava lá Jesus, mas estava o Espírito Santo, e estava Deus naquele lugar, e os três estavam reunidos ali no propósito de mudar a nossa vida e mudar a nossa história. Que coisa forte isso, meu irmão. Eu não sei se isso é forte para você como foi para mim, mas para mim é tremendo saber que Deus estava interessado em mudar a nossa história, e Ele estava reunido ali. Então, você poderia imaginar, pense comigo, Jesus entrando nas águas ali, João batizando, e a gente podia se dizer: ok, isso foi uma boa ideia de Jesus, Jesus queria mostrar uma forma da gente viver. Mas quando você entende que havia uma voz ali, que era o próprio Deus, dizendo: esse é meu filho, a quem eu me comprazo, e havia
via uma pomba, né? Um formato de pomba, como se fosse uma pomba, a presença do Espírito Santo, você entende que isso que estava começando naquele momento, aquilo que ia acontecer na vida de Jesus, que ia mudar toda a nossa história, era na verdade um projeto da Trindade, era um projeto de Deus, era um projeto para mudar a nossa vida, era um projeto para começar uma história nova. Deus estava ali reunido para dizer: começou uma grande mudança na vida do homem. Tudo aquilo que ele não pode fazer sozinho, tudo aquilo que ele não é capaz de resolver, eu e o meu filho, o Espírito Santo também estamos reunidos para resolver. E aí você começa a imaginar, eu não quero deixar essa pregação muito humanista, né? Porque o humanismo é quando você se põe no centro, você se acha o mais importante, mas eu não consigo parar de pensar o quanto Deus nos ama. O quanto, se isso fosse um projeto apenas de uma pessoa iluminada, não estaria o Deus Pai, não estaria o Deus Filho e o Deus Espírito Santo reunido. Isso é um projeto de Deus. Você é amado por Deus. Você é alguém que Deus quer transformar, quer mudar. Você é projeto de Deus. Eu sou projeto de Deus. Essa igreja é projeto de Deus. A pregação do Evangelho é projeto de Deus. Ele quebra as cadeias. Ele quebra as cadeias. Ele quebra os agrilhões. Ele nos tira das trevas e nos transforma para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso Deus. É um projeto de Deus que estamos reunidos aqui. Existem falhas, eu sei, existem problemas, nós temos muito que melhorar, eu entendo tudo isso, mas não ponha para longe da sua mente que Deus olhou para você lá na cruz também e disse: eu vou morrer por essa pessoa, e ele é um projeto de Deus. Aleluia. Você consegue imaginar isso? Deus, é isso que João vai explicar para nós em João 3,16, porque Deus amou o mundo, ele amou tanto que ele se reuniu ali no batismo e declarou: olha, esse é meu filho, ele vai fazer o que me alegra, ele vai tirar o peso do pecado, ele vai pagar o preço. Então, quando esses jovens disseram para mim: não, eu sigo os preceitos de Jesus, eu comecei a tremer. Porque você falar para mim que segue os preceitos de Jesus é muito pouco. Enquanto você não entender que você é pobre de espírito e o pobre de espírito precisa de um Salvador, que você não consegue fazer nada, e bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, bem-aventurado aqueles que reconhecem que não adianta eu ter um grupo de regras, porque eu nunca vou evoluir sozinho, eu preciso da ação de Deus e do perdão de Deus na minha vida. Jesus não veio nos ensinar regras, Jesus veio morrer no nosso lugar. É evidente, claro, que ele deixou preceitos, mas ele não veio fazer isso. Se fosse só para deixar preceitos, não precisava de cruz. Mas precisou de cruz, porque ele precisou morrer no nosso lugar. Então me assusta hoje, como tem muitas pessoas que se dizem cristãs e acreditam que podem seguir alguns mandamentos e isso vai ser o suficiente. Não, querido, você precisa entregar a sua vida a Jesus, porque Jesus tem uma nova vida para você. Eu me lembro de um irmão que nós tivemos na igreja. Ele tinha por volta de 60 anos, mais ou menos, e tinha sido alcoólatra a vida inteira. A vida inteira era muito querido, era um camarada muito bonzinho, mas ele não conseguia se livrar da bebida. E eu me lembro que uma vez eu fui visitar a família dele, e para minha tristeza, quando eu cheguei na casa, assim, chegando na casa, virando a esquina, estava lá esse homem jogado na sarjeta na esquina, completamente alcoolizado, tão bêbado que ele não conseguia se levantar do chão. Quando eu cheguei na casa, preocupado com ele, eu disse para as suas enteadas: vocês viram que ele está na esquina, ele está desmaiado lá. E elas disseram: deixe lá, porque nós já buscamos tantas vezes e ele não vai mudar. Daqui a pouco ele acorda e volta para casa. A família tinha desistido. Eu não culpo a família, porque foram anos buscando na sarjeta, colocando no colo, levando para tomar banho, tirando toda aquela sujeira. Foram anos
que chega a um ponto que a própria família não aguenta mais. Então um dia ele marcou um horário e veio conversar comigo. E ele disse: pastor, eu gostaria muito de me batizar, mas o senhor sabe que eu não posso me batizar. Eu não consigo deixar a bebida. É o meu sonho me batizar, mas eu não consigo. Então nós fizemos uma oração ali e choramos junto. Eu me lembro que meu coração estava despedaçado, porque eu sentia a angústia, eu sentia o desejo daquela vida mudar, e ele não tinha força para mudar, ele não tinha uma alavanca para mudar, ele não tinha esperança mais. E ele chorava, e a gente começou a chorar junto. E naquele dia o Espírito Santo tocou meu coração, e eu disse: Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, o Senhor pode resolver qualquer coisa. Coloca nojo, coloca enjoo. Quando ele sentir o cheiro de álcool, que ele passe mal, ele não consiga colocar álcool na boca. Algo sobrenatural aconteceu ali, querido, eu não sei te explicar. Mas Deus é o nosso transformador, Deus é aquele que muda a nossa vida. Aquele homem começou a sentir enjoo quando sentia o cheiro. Ele era cobrador de ônibus, e o ônibus que ele fazia trabalho, que ele trabalhava, parava bem em frente a um bar. O diabo é sujo, né? Então ele descia, e ali era o hábito dele, né? Ele descia, ficava esperando o tempo do ônibus, e enquanto ele ia lá, pegava uma dosezinha, subia, e aquilo ia alimentando o vício dele. Na mesma semana, ele teve que ir para o trabalho, e quando ele chegou, o ônibus parou, e ele desceu, e como já era o hábito, foi direto para o bar. E quando ele pegou aquela dose de pinga na mão, ele começou a sentir uma ânsia, um enjoo. E ele começou a lembrar da oração. E ele não conseguiu beber. Pouco tempo depois, ele se batizou. Porque essa é a grande mudança que só Deus pode provocar na vida de alguém. Mas algum tempo depois, os amigos, vendo que ele estava bem, vendo que ele tinha mudado, que agora ele era crente, eu acredito que enviado pelo Satanás, levaram de novo ele para esse bar, e olharam para ele e disseram: fique tranquilo, hoje é por nossa conta. E ele, com vergonha, ele disse: só uma dose. E ele pegou a dose e tomou. Mas ele me contou que na hora que ele pôs aquilo na boca, ele teve que correr para o banheiro e começou a pôr tudo para fora. E ele louvou a Deus, ele agradeceu a Deus, porque Deus tinha tido misericórdia da vida dele. Eu me lembrei dessa história porque eu fico pensando que o batismo é um dos símbolos mais mal entendidos e mais difíceis de serem explicados, às vezes, na vida de um cristão. Muitas pessoas pensam que para se batizar elas têm que estar perfeitas, elas têm que ser sem problema nenhum, sem defeito, porque na nossa mente Jesus era perfeito, e é mesmo, e ele se batizou. Então, se ele se batizou e ele era perfeito, eu só posso me batizar se for perfeito. Mas Jesus não se batizou, o batismo do arrependimento, para mostrar para nós que ele estava se arrependendo. Ele se batizou para dizer para nós: ei, eu estou instaurando um recomeço na sua vida. Eu sou o Deus que trago recomeços na sua vida. Por isso que eu acho que o batismo é mal entendido. Ele é mal entendido porque as pessoas acham: não, quando eu estiver bem, eu vou então me batizar. Mas isso não simboliza um recomeço. O que simboliza um recomeço é quando você diz: olha, eu ainda não estou bem, eu ainda não estou 100%, mas eu creio que uma nova vida Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para a minha vida, e vai começar algo novo agora. Eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu creio que Ele é poderoso para fazer e recomeçar algo na minha vida. E eu fiquei imaginando isso, que como a gente
pode entender isso de uma forma mais prática? Olha a esperança que Jesus nos dá. Ele diz para você assim: ei, você pode recomeçar algo na tua vida. Você não precisa ficar preso no seu passado. Você não precisa ficar preso nas coisas erradas que você fez. Você não precisa ficar preso nas coisas que você acha que te prendem. Deus é poderoso para te dar uma segunda chance e dizer: começa de novo, desce as águas, se levanta, porque você vai morrer para aquilo que você fazia e vai viver para aquilo que eu tenho para a tua vida, porque eu sou Deus de recomeços, eu sou Deus que começa algo novo na tua vida. Que esperança, porque às vezes a gente pensa que Deus está lá olhando para nós e nos julgando, dizendo assim: olha, você fez isso no passado, você não tem mais chance, você fez isso no passado, você não tem mais perdão, isso que você fez é tão terrível que ninguém pode mais esquecer. E Deus vem e se manifesta na sua glória e fala: não tem nada disso, a partir desse momento o meu sangue vai ser derramado sobre sua vida e eu vou começar um novo tempo para você. E o batismo é esse símbolo do recomeço. Eu não estou dizendo que você recomeça quando você batiza, eu estou dizendo que ele é um símbolo de quem Deus está dizendo: não fique preso no passado, não fique preso nas suas cadeias, não fique preso nos seus medos. Eu sou o Deus que te ressuscito para uma nova vida, eu sou o Deus que começa algo novo, eu sou o Deus que tem uma grande mudança para você. E antes que você me julgue, deixa eu dizer, eu não estou dizendo que essa grande mudança é perfeição. Paulo falou isso, né? Paulo disse: miserável homem que sou. Ou seja, há sempre uma luta, sempre uma batalha, mas Deus já começou algo novo na sua vida. Ele nos dá a autoridade, Ele nos dá o direito de não ficar vivendo preso ao passado. Eu acho incrível, porque infelizmente às vezes as pessoas não entendem isso, mas eu acredito nisso, que lá na cadeia tem gente que está recomeçando, e quando tem batismo na cadeia, a gente sempre está abençoando aqui na Quiris, o batismo lá no Cadeião de Pinheiros, através do pastor Flavinho, e eu fico feliz, porque talvez nem todos, eu entendo, alguns podem estar fazendo isso como o João falou, fugindo, sabe, como cobras fugindo do fogo, pode ser, mas tem gente ali, que está vivendo o poder de Deus, e vai recomeçar uma nova vida, meu irmão, e não adianta eu dar um conjunto de regras, e falar para ele: pare de roubar, pare de fazer isso, se não houver um novo nascimento, mas essa é a nossa esperança. Deus é poderoso para transformar vidas, Deus é poderoso para quebrar o passado, Deus é poderoso para começar uma história nova, Deus é poderoso para fazer algo novo. Você não precisa ficar preso ao seu passado, você não precisa ficar preso aos seus erros. Ele é poderoso para te perdoar e começar de novo uma história com você. Para mim isso é muito forte, porque às vezes a gente fica preso. Quem aqui nunca parou para pensar assim e falou assim: meu Deus, olha, eu fiz essas coisas, eu acho que não tem mais jeito para mim, eu errei, eu falhei, eu perdi, eu pequei, eu acho que não tem mais recomeço, não tem mudança. E aí a gente esquece que Deus tem um poder da transformação, e esse poder da transformação está em nós. Eu vou repetir: eu não sou perfeito e você não é perfeito. Não se trata de perfeição, se trata de transformação. A gente às vezes não entende isso, a gente acha que a gente tem que ser perfeito. E não é uma ação minha, não é uma ação humana, é uma ação do Espírito Santo. É um grande engano a gente pensar que você precisa ser uma coisa que não gosta, que te destrói, que te machuca, que te fere para sempre. Eu acredito que essa é uma das maiores mentiras de Satanás. Ele colocar na nossa cabeça que a gente não pode mudar. Quando eu era criança, eu brigava todo dia na rua. Todo dia eu quebrava a cara de alguém. E eu tinha orgulho disso, sabia? Foi assim que eu fui criado. Minha família dizia assim para mim: bata primeiro para você não apanhar. Eu já apanhava muito em casa, então eu já batia na rua mesmo para não apanhar. Olha as lições que eu recebia. Quem dá o primeiro soco, fica de pé. Não sei se seu pai, sua mãe, seus irmãos te ensinavam dessa maneira, mas o mesmo. Se voltar para casa chorando, vai apanhar 2 vezes. Alguém recebeu essa aí? Não? Olha lá, tem gente da minha linha aí, ó. Você vê, Eles do nosso tempo? Então, é isso aí. Na minha casa era assim: se chorar na rua, chora, apanhou na rua, apanha em casa. E eu me lembro que isso foi aumentando uma ira, um ódio dentro do meu coração, uma revolta.
E comecei a ter uma prática de violência, de bater mesmo nas pessoas, de machucar as pessoas. Tinha orgulho de dizer que apanhei uma vez só na vida, uma vez só. Estava distraído. Mas um dia, eu estava num acampamento de jovens na igreja, e eu me lembro que eu tinha uns 15, 14 para 15 anos, e uma história de briga e violência, que o Espírito falou para mim: isso não é para você. Mas eu não conseguia. Se a pessoa me ofendesse na escola, se a pessoa falasse comigo, eu sei que você está achando que eu estou inventando história, porque você olha para mim e vê esse cara calmo, paciente, né? Você não me conheceu na adolescência. Tem gente que me conheceu na adolescência aqui. E eu era muito difícil. E às vezes, a gente ficava tentando. Eu me lembro que eu fiz um propósito com Deus, que naquele ano eu não ia brigar com ninguém na rua. E consegui chegar até o mês de outubro, mas quando eu cheguei ao mês de outubro, eu falei: Deus me perdoe, saí batendo em todo mundo na escola. Eu tenho um irmão que é 7 anos mais velho que eu, que também era muito briguento, e a gente tinha um código: hoje eu vou estar na viela. Quando eu estava na viela, porque eu ia brigar com alguém, e esse meu irmão ia lá me socorrer também, e brigava comigo também, a meu favor. E naquele dia, aquele ano, eu fiz esse propósito com Deus e briguei. E eu fiquei muito triste. E eu fiz um acordo com Deus: Senhor, o Senhor tem poder para me mudar. E eu creio no seu poder. Eu nunca mais vou brigar. Eu nunca mais. E Deus mudou a minha vida. Mudou até meu jeito de ser. Mudou até minha forma de tratar com os problemas. Mas aí eu fui para o outro lado. A gente acha que muda de uma vez, mas não muda. Deus vai fazendo um processo. Comecei a tirar racha. Não batia nos outros, mas empurrava com o carro. Parava atrás e ia empurrando pessoas. Tinha um Opala, né? E empurrando. Conheci a Lupe. Já não tinha mais o Opala, a Lupe ficou grávida. Um camarada foi me fechando e fazendo zigue-zague na rua. Já era pastor, tinha 24 anos de idade. Ele foi me... Sabe quando o camarada para na sua frente e fica fazendo assim? E aí eu percebi que daria para passar, e eu passei, andei, a Lupe barriguda. Olha a carinha dela lá. Barriguda. Eu andei 100 metros para frente, engatei ré e vim de ré, no meio da rua. A Lupe começou a gritar. Com a mão na barriga assim, ela falou: tem um nenê aqui. E eu não vi nada, irmão. Eu virei para o lado, dei um cavalo de pau e parei de frente para o carro. O camarada abriu as portas e falou: não atira, não atira. E eu estava surtado de ira. Quando eu olhei para o rostinho da Lupe, ela pálida, passando mal, grávida, eu tive muita vergonha. Eu pensei: o que eu estou fazendo? Mas essa é a graça de Deus. Deus vem e fala: você não precisa ser assim. Essa não é uma sentença. Você tem o meu poder para transformar. Então eu olhei para ela e disse assim: nunca mais você vai ver eu brigar na rua. Nunca mais você vai ver eu brigar no trânsito. Não importa. E acho que estou certo. Nunca mais briguei no trânsito. Nunca mais. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o diabo põe na tua cabeça que você tem que ser aquela pessoa sempre. Você nasceu assim, você é assim. É o melô da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, não vai. O poder de Deus está aí. O poder de Deus está aí para mudar a tua vida. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Mas não negue o poder da transformação de Deus na sua vida. Não negue que aquilo que você era, você já não é mais.
Ainda talvez você não seja o que você gostaria de ser, da maneira como você gostaria, mas você já não é mais o que você era, porque o poder de Deus está aí para trazer recomeços na sua vida. Deus traz recomeço. E eu acho engraçado que quem me conhece nessa época, eles falam comigo com um pouco de receio, porque eu era muito colérico. E Deus mudou até meu temperamento. Hoje eu sou paciente. Eu acho tão engraçado isso. As pessoas me falam comigo, porque eu era colérico mesmo. Quem me conheceu nessa época sabe como eu era colérico. E hoje eu olho para essas coisas e falo, meu Deus, quem é esse cara? Com o que ele está falando? Porque Deus é poderoso para mudar. Batismo de Jesus. Não foi porque Jesus precisava se arrepender, porque Ele não tinha por que se arrepender. Foi para nos ensinar que é possível recomeçar uma nova vida. E Ele é o início dessa nova vida. E esse é o início. O batismo inicia o ministério de Jesus. Ele dá um início, o start para aquilo que vai fazer. E isso é legal porque, se você perceber, Marcos não falou do nascimento de Jesus, Marcos não falou da manjedoura, não falou de nada disso. Marcos só vai direto e diz assim, olha, João estava pregando no deserto e Jesus chegou e falou, vamos se batizar, que vai começar agora a grande mudança que eu vou fazer. E eu fiquei pensando nisso, que claro que para nós, o que já nos batizamos há muitos anos, talvez a gente não perceba, mas ali foi um início de coisas grandes acontecendo na nossa vida. E para quem vai se batizar hoje também, é um início de coisas grandes que Deus vai fazer na vida dele. Não cobre que eles sejam agora perfeitos, não cobre que eles sejam, é o início do que Deus há de fazer. Deus está começando algo novo, e Ele está dizendo, vou começar esse algo novo pela sua decisão, pela sua tomada de fé, vou começar esse algo novo por aquilo que você está declarando com a sua palavra, que vai ser diferente. E talvez hoje você tenha se batizado há muito tempo e você tenha esquecido que Deus já começou lá atrás algo novo, mas Ele quer continuar fazendo algo novo na tua vida. Ele quer declarar que você pode começar algo novo na sua vida. E aí então vem a pessoa do Espírito Santo no batismo, e eu fiquei muito intrigado com isso, porque a gente sabe que Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas o Espírito Santo estava lá, e eu fiquei pensando, e ele veio como uma pomba, e fui procurar muitos comentários sobre isso, e a maioria dos comentaristas diz, olha, a presença do Espírito Santo ali, é porque algumas coisas que Jesus ia fazer, só eram possíveis com a ação do Espírito Santo, era o Espírito Santo que precisava operar. E eu fiquei pensando nisso, meu querido, tem coisas na sua vida que só vão acontecer quando você se aproximar do Espírito Santo. Eu não estou falando para você ter arrepios, eu não estou falando aqui para você ter uma mudança no seu comportamento, eu estou falando, creia que é impossível ter uma vida cristã se você não estiver próximo do Espírito Santo. Não tem como você vencer as ciladas, não tem como você estar nessa Babilônia que nós chamamos de terra, se você não estiver próximo do Espírito Santo. Você precisa se achegar a Ele. Oh, como eu amo o Espírito Santo, como eu agradeço pelo Espírito Santo, porque se não é Ele nós não conseguimos vencer, se não é Ele não conseguimos lutar. Não é você, não é as regras, não é o conjunto de preceitos, é a ação do Espírito Santo que habita dentro de você. Me perdoe falar assim, nenhuma outra religião faz a promessa que Jesus faz. Ele diz, não vos deixarei órfãos, vou lhe dar um consolador, que é outro, senão igual a mim, que é o Espírito Santo que habita dentro de você. Meu irmão, não é um caderno que você vai escrever, meu mandamento é esse, você vai fazer isso, é uma ação de Deus dentro da sua vida, é a presença do Espírito Santo dentro de você, é Ele quem nos convence, é Ele quem nos restaura, é Ele quem nos anima, é Ele quem nos acorda de manhã e diz, ei, se aproxime de mim, porque eu quero falar coisas a você que você não conhece. Onde estaríamos nós se não fosse o Espírito Santo? Seríamos como qualquer outra religião, seríamos como qualquer outro dogma, seríamos como qualquer outra filosofia, mas nós não somos uma filosofia, nós não somos um dogma, nós somos aqueles que acreditam que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, habita dentro de você. Aleluia! E se você não se apoderar disso, se você não tomar posse disso, não há mudança, não há transformação. Nós precisamos entender que precisamos do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, meu querido, não tem transformação. Foi Ele quem disse naquele dia no carro para mim, isso não é mais para você.
Você é um pastor agora. Foi ele quem disse, lá naquele dia quando eu era adolescente, eu tenho uma história nova para você. Essa não é a vida que eu planejei para você. Mas ele não só me manda mudar, ele é agente da transformação. Eu não preciso ter a força de vontade para mudar. É claro que isso faz parte. Eu preciso me submeter à vontade do Espírito, para que ele gere a força de vontade que eu preciso. O batismo representa um ponto de partida no ministério de Jesus. E eu vou terminar assim. Talvez hoje seja um ponto de partida para você. Talvez você, por muito tempo, acreditou que precisa viver preso a conceitos e a pensamentos do teu passado, que você não precisa mais viver. As pessoas disseram para você, você é assim mesmo. Esse é o seu jeito. Você não muda. Não tem jeito. Não adianta nem conversar. Porque elas não conhecem a ação do Espírito Santo que está dentro de você. Se tem coisas que te angustiam, se tem coisas que não te agradam, tem coisas que não te fazem feliz, está na hora de você dizer, Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Eu quero viver a tua ação. Eu creio que muitos de nós já passamos por experiências aqui, onde Deus chegou para você, e de uma hora para outra Ele mudou a tua vida, mas teve também situações que você teve que lutar, teve que guerrear, e Ele foi com o processo mudando a tua vida. Não importa como Ele vai fazer, importa que você acredita que esse é o começo. Jesus está começando o ministério dele e está dizendo, olha, esse é o início. E nós estamos aqui para dizer, Deus, começa algo novo na nossa vida. Começa algo que só o Senhor pode fazer. Continua a obra que o Senhor começou há tanto tempo atrás. Eu quero viver a tua presença. Não dá para viver sem que o seu Espírito me capacite. E acho isso tão forte, porque Jesus precisava da capacitação do Espírito Santo. E nós precisamos da capacitação do Espírito Santo para viver. Precisamos dessa ação de Deus na nossa vida. Precisamos entender que Ele já habita dentro de nós e Ele está aí para nos capacitar. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou fazer um resumo do que eu disse agora. Nós estamos seguindo um homem iluminado. Nós estamos seguindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não é um conjunto de regras e princípios que vai mudar a tua vida, mas se apoderar naquilo que Jesus fez por você, porque só Ele podia pagar o preço do teu pecado. Então a gente entende que para viver essa vida, Ele está nos dando a oportunidade de mudar. Ele tem recomeços para nós. Mas de novo, essa mudança não se vem pela tua força, mas vem pela pessoa e pela capacitação do Espírito Santo na sua vida. Novas experiências, novas revelações, novos insights. Quem aqui nunca esteve já dirigindo, andando na rua e de repente uma ideia maravilhosa, uma palavra veio no seu coração e aquilo começou uma mudança na tua vida? Estava lá o Espírito Santo fazendo. Não depende tudo de você, não é a sua força, é você se render para que Ele capacite você. Se aproxima do Espírito Santo. Mas hoje o que Deus mandou eu dizer para você, imagina a nova vida que Ele tem para você. Imagina as coisas novas que Ele pode fazer na sua vida. Eu não sei você, mas eu não vivi todas as experiências que eu acho que Deus tem para mim. Eu não sei você, mas eu ainda não vivi todos os milagres e todas as promessas que Deus tem para mim. E para eu viver essas promessas, eu preciso da capacitação do Espírito Santo. E eu sinto que estudar o Evangelho de Marcos é Deus dizendo para nós, eu tenho um começo para você. Eu tenho um start. Eu vou começar agora a fazer coisas que você não sabia que eu podia fazer. Eu vou me revelar dentro de você. Eu vou mostrar para você que eu estou aí, operando na sua vida. Você recebe essa palavra hoje, querido? Se Deus está falando com você hoje, eu não sei, o que Deus toca no meu coração agora é isso. Preciso ser capacitado pelo Espírito para poder viver o que Deus tem para mim. Se você precisa dessa capacitação, e eu vou só dizer uma coisa, quando eu falo ser capacitado,
Eu não estou falando de forma nenhuma, não passa nem na minha cabeça, manifestações. Eu estou falando de relacionamento. Amém? Eu vejo muita gente que busca manifestação do Espírito. Eu não tenho nada contra. É benção. É benção. Mas eu acredito que manifestação não é o ápice. O ápice é o relacionamento. É o relacionamento. É quando Deus transforma por meio do relacionamento que Ele tem com você. Nós gostamos de sentir, mas às vezes o jeito de Deus trabalhar conosco não é apenas sentindo, é transformando, é mudando, e às vezes a gente nem percebe. Sabe quando você encontra uma pessoa depois de 10 anos, 5 anos, e ela está completamente diferente, e você toma um susto, porque fazia tempo que você não via, porque ela mudou, mas para ela está igual. Ela não percebe que ela mudou. Às vezes a ação do Espírito Santo é dessa maneira em nossa vida. Você não percebe, mas Deus já começou uma grande mudança na sua vida. Você recebe essa palavra na sua vida? Então, se Deus está falando com você, fica de pé agora em nome de Jesus. Quero orar com você. Quero orar com você e quero orar por você. Feche seus olhos. Quantos creem que Deus tem um começo agora para você? Quantos creem que Deus está startando algo na sua vida hoje? Quantos creem que Deus está dizendo para você que você não precisa ficar preso ao seu passado, não precisa ficar preso às angústias, não precisa ficar preso às cadeias, você era assim, você é desse jeito mesmo, você sempre foi pessimista, você nunca teve fé, você nunca acreditou. Você não precisa ser assim. Você pode ser aquilo que Deus quer que você seja. Você que está de pé, diga assim comigo: Senhor, obrigado pelo Espírito Santo. Ele me capacita, Ele me apoia, Ele me ensina. Espírito Santo, eu te agradeço por tudo que você faz por mim, em nome de Jesus. Dá um brado aqui, dá um glória a Deus nesse lugar aqui. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.